E novamente nós estamos aqui com Eduardo, especialista em LK. Nós vamos fazer esse vídeo aqui mais para falar cases de uso reais, né? O que é cases de uso reais? São exemplos de arquiteturas e necessidades que nós vemos nos ambientes atuais e que perguntam para mim, principalmente para o Eduardo, como fazer isso e o que fazer, como fazer. Primeira coisa é, o LK dá para fazer CIEM? Sim, é segurança, mas para quem não sabe, dá uma reforçada de forma simples o que é e como podemos considerar que o cliente tenha um CIEM. O que é um CIEM? Então, basicamente a gente tem os nossos eventos todos centralizados e monitorados, eventos de segurança centralizados e correlacionados num ponto único, para que a gente tenha uma observabilidade da nossa segurança, a gente consiga saber exatamente se algum política, algum threshold, algo de segurança foi comprometido na nossa rede. Quando eu falo de segurança, é segurança de servidores, de rede, de appliance, de tudo. Isso, segurança, appliances, desktops, servidores, a gente saber exatamente coisas simples como, por exemplo, teve um login de administrador no meu servidor Windows? Entendi. Alguém tinha um usuário comum e passou a ser administrador? Alguém escalou privilégio? Alguém conseguiu escalar privilégio, alguém acessou minha máquina com o usuário X e conseguiu virar super usuário dela. Entendi. Então a gente tem um dashboard em tempo real, sabendo isso exatamente. Olha, minhas estações de trabalho, por exemplo, teve um agendamento de tarefa no Windows. Entendi. Então, um agendamento de tarefa, há grande chance de ser um vírus tentando fazer alguma coisa. Então, a gente coletar essas informações, centralizar e correlacionar elas para conseguir dar uma visão de segurança e ter uma resposta a um incidente de segurança. E, às vezes, tentar antever o incidente, porque a gente começa a detectar comportamentos diferentes na nossa rede e fala, antes de dar algo errado, já vou bloquear aquela máquina na porta de switch dela, bloquear aquela, isolar a ameaça num canto específico, e aí essa ameaça não toma conta da rede toda. Como, por exemplo, talvez um ransomware da vida. Se a gente consegue detectar um comportamento de um ransomware, a gente consegue rapidamente bloquear portas de switch, firewall e tudo, e conter o avanço desse O LK ele já suportava você ter um CIEM da vida, mas eu acho que recentemente a LK inaugurou alguma coisa bem específica que deu notoriedade para falar que realmente eles fazem o CIEM, que é o que eles lançaram. Eles começaram agora, tem o Elastic CIEM, que eles começaram há umas 3 versões para trás a centralizar os dados e correlacionar esses dados CIEM. Tudo começou com o Elastic como um esquema, que é o esquema que coloca todas as máquinas mais ou menos no mesmo patamar. Então eu sei de onde vem o evento, sei quem são as pessoas que estão gerando o evento, eu consigo correlacionar esses eventos. E ela vem evoluindo o CIEM dela, porque ter essa observabilidade da segurança, observabilidade de que máquina está falando com qual, é extremamente importante. E ela já tem esses dados. Quando você coleta com o Elastic Stack os dados, você já tem eles. Então faz todo sentido eu dar essa visão para esses dados. Então a Elastic veio crescendo isso com o tempo. Hoje ela já está fazendo monitoramento de endpoint Windows. Então a gente consegue monitorar estações Windows. Esse é um uso pouco usado ainda no Brasil, né? Um uso pouco usado, uma palavra diferente, mas eu ver minha estação, saber exatamente o que está acontecendo na minha estação. Que é uma dificuldade hoje, apesar de a gente ter as políticas aí usando Active Directory que vão bloquear algumas coisas, as pessoas conseguem burlar essas políticas. E como que eu sei que alguém burlou? Eu estou falando de uma rede de 500 estações, 600 estações, ou até redes que eu já trabalhei com 60 mil estações de trabalho. Como que eu consigo validar que fez sobre as boas práticas de organização? Exatamente. Ou tentando burlar alguma coisa. Exatamente. Né? Então essa é a visão que o CIEM vai te dar. Regra de firewall, você ter todas as suas regras de firewall, o que teu firewall bloqueou. O que ele deixou passar é coisa demais, mas dependendo da política do teu firewall faz sentido você entender o que ele deixou passar e o que passou por ali. Web Application Firewall, então você tem um WAF lá bloqueando a tua aplicação, você saber o que aconteceu. E aí é legal, do CIEM é isso, eu tenho o meu firewall e eu tenho o meu Web Application Firewall. São duas coisas na arquitetura de rede que vão estar em pontos distintos. E eu consigo detectar se algo passou por aqui e foi bloqueado aqui, porque eu tenho todos os eventos. E como é um Time Series Database, se eu colocar flags específicas na hora que eu gravar o evento, eu consigo traquear esse evento e falar assim, esse cara aqui bateu no firewall X vezes e de repente por algum motivo ele conseguiu passar. Então pelo IP desse cara a gente consegue ver onde ele foi, o que ele fez. Isso é observabilidade dentro do mundo da segurança. E você conseguir abrir um incidente de segurança, reportar um incidente, tratar o incidente sem estar sensacional. nas cegas. Aí pro pessoal de SOC, né? Exatamente.
Ainda mais com o LGPD vindo forte aí, tu tá muito bem alinhado, né? Exatamente. SOC, LK é uma ferramenta que está começando a crescer muito em SOC hoje, porque ela consegue integrar com outras ferramentas. Exemplo que a gente pode dar aqui de quem que ela consegue integrar, existe ferramentas open source de SOC que são de resposta a incidente, que são muito boas, crescendo bastante, o pessoal está usando e o LK já integra com ela, como por exemplo The Hive. The Hive é uma ferramenta de resposta a incidente muito boa. O LK já é nativamente integrado com ela, mesmo porque ela já grava numa base elástica, então a gente consegue abrir um incidente no The Hive, controlar o fluxo desse incidente de segurança e, cara, o céu é o limite dentro da segurança também. Então, pode ser projetos bem legais. Legal. E aí a gente tem o mundo agora dos containers, né? A gente já usa já faz um bom tempo e nós mesmos já estamos armazenando os logs do container em uma stack para realmente ter isso centralizado. Como é que a LK está perante essa questão do armazenamento de log de containers, de Kubernetes e tal, no ambiente real? Então, integradaça 100%. Você consegue pegar o que você quiser do container. Por exemplo, a gente consegue plugar num container Docker, por exemplo, um FileBit para escutar. O FileBit é o bit que coleta arquivos de log, e a gente consegue plugar ele para escutar como se fosse o driver de log de um container Docker. Então, quando ele for gravar, ele grava o log no driver de log, e o driver de log dele é o FileBit. Eu consigo monitorar todos os meus hosts que estão rodando nos meus containers, saber como está o consumo de host, saber quantos containers tem por host, como que está o consumo disso, como está o consumo de cada container, entender os logs tanto do host quanto dos containers. No mundo de Kubernetes a gente consegue ver toda a saúde do nosso cluster Kubernetes, centralizar todas as informações de logs que o nosso cluster gera, e a gente não precisa ficar preso. Às vezes as pessoas pensam assim, mas o FileBit vai me dar um trabalho de instalar, fazer um container dele. Vez só, depois a imagem ficar pronta, pelo amor de Deus. Aí tem gente que reclama do trabalho, então você pode pôr o teu Docker para jogar no STDR lá e gravar num servidor de syslog, e aí você jogaria, por exemplo, num Logstash da vida. Você teria um container de Logstash coletando isso de todos os seus containers e já jogando aí para produção da parte de logs. Tanto usando Docker quanto usando Kubernetes. Tanto usando Docker quanto Kubernetes, isso é bem tranquilo. E se você já usa ferramentas mais comuns nesse mundo de container, por exemplo, então a gente usa o FluentD para fazer o trânsito dos dados, você consegue conectar o FluentD dentro do Elasticsearch, que aí é uma variante da stack bem legal, que é o EFK, que é o Elasticsearch FluentD Kibana. Então a stack é um legozinho que você consegue montar e ela não deixa a desejar nada nesse mundo de container, cara. Resolve muito, muito, muito bem mesmo. Bom, sobre também o pessoal pede muito, né? Extrair dados de bancos de dados, coletar dados de banco de dados, né? Isso também eu consigo fazer com a stack. Cara, facilmente você consegue. A que nível a gente pode chegar? De dar um select lá dentro? O que mais? Então, no nível de coletar informações do banco, a gente consegue saber exatamente que select está sendo executada, ou insert, enfim, que carry está sendo executada e quanto tempo ela está demorando, se ela está muito lenta, a quantidade de vezes que ela foi executada. O que é interessante saber a quantidade de vezes que foi executada, que às vezes uma carry parece inofensiva, mas ela executada muitas vezes, ela pode estar talvez vazando algum dado, coletando alguma coisa. Então você consegue ter qual a carry que está sendo executada, quanto tempo ela está sendo executada, quantidade de conexões que está rolando no banco, quantidade de tipo de carries que estão sendo rodados, se está sendo rodado muita carry de show alguma coisa, muita carry de select, insert. Saber isso, se você tem vários bancos de dados, você consegue ter um dashboard único que te mostra uma média geral de todos os servidores, ou até mesmo específico em cada servidor. Aí eu posso instalar isso no servidor, né? E aí eu preciso também subir a stack do LK para receber esses dados. Isso, né? Você instala o Packetbit e o MetricBit junto para coletar essas coisas. No Linux. E aí você coleta lá tudo do seu banco de dados, PostgreSQL, MySQL, cata essas coisas. E eu consigo ver as coletas pelo agente ou só consigo ver quando eu subo o LK? Só quando você sobe a stack centralizada para jogar lá pra dentro. Aí você joga lá pra dentro, visualiza com Kibana ou com Grafana. E aí brinca. Você vai ter os dados lá e você coleta tudo que você quiser saber sobre banco. É muito interessante que às vezes a gente pilota banco meio às cegas. Ou pilota banco aí só vendo o que está acontecendo no momento, porque às vezes a gente está falando de MySQL aí, MySQL da vida, às vezes as pessoas dão um MyTop para ver a carry que está no momento. Cara, mas e todo o histórico? O que já passou?
Será que aquilo veio acontecer? É a observabilidade, é a comparação, é pegar, cara, hoje tá legal, mas ontem teve um pico, você já passou, não pegou, pode dar um problema mais pra frente, né? Exatamente, então você tem essa visão completa. Na Winly. Então, pra fechar também, que caso de usos reais, a aplicação, né? Então, eu monitorar uma API, o dev na hora de construir, criar um /health e mandar pro LK. E tem também a parte de APM. Então aí a aplicação a gente abre um mundão muito grande. E eu divido ela em duas partes bem claras. A parte de APM, que é a parte de tracing, eu saber que parte da minha aplicação está consumindo o que. Erro em código, né? Que agora o LK suporta também o .NET. Exatamente, saber os erros que estão rolando em código, o que está acontecendo. A gente consegue também, na parte de aplicação, monitorar. Essa aplicação fez tantas transações por segundo, eu vendi tanto agora, eu perdi tantas transações, uma parte legal que eu fiz uma vez foi o seguinte, tantas pessoas chegaram até o carrinho de compra e tantas abandonaram. Legal. E aí, quando a pessoa fazia o carrinho de compra, ela tinha um passo lá que ela fazia um prévio cadastro, já caía num pipeline de venda, a pessoa ligava, você teve dúvida no nosso carrinho, no produção? Por que você não já comprou? faz ali, ó... Cara, pré-venda. Exatamente, aí em cima. Então, assim, é muita coisa de aplicação e cara, o céu é o limite. Eu posso usar, ou funcionaria usar a stack toda para um BI ou não? Funcionaria sim. Tem gente que usa isso? Tem gente que usa para BI. Pode às vezes não parecer um uso comum, mas tem gente que usa porque centraliza todas as informações lá e de lá dá inteligência para o negócio. Porque ela já está coletando muita coisa, então você pode fazer uma inteligência de negócio em cima daquilo que você já está coletando. E a parte de IA que o LK tem? Então, ele tem uma parte de Machine Learning. A parte de Machine Learning nativa dele hoje está na licença proprietária dele. Hoje ela faz checagem de ponto fora da curva, eventos fora do padrão, mas nada te impede de plugar um programa seu em Python, por exemplo, fazer o teu próprio Machine Learning análise em cima daquilo que está lá, e aí você tirar uma inteligência um pouco mais focada no teu negócio. Legal, cara. Show de bola. Acho que é isso, né? É isso. Sensacional. Valeu, pessoal. Esse aqui foi um rápido vídeo sobre pequenos casos de uso, né? Exemplos reais de casos de uso, na verdade. Caso vocês tenham dúvidas sobre se é possível ou não fazer algum tipo de demanda que vocês gostariam de saber, comenta aí que a gente responde se dá pra fazer, se não dá pra fazer, se dá pra usar mais solução e tudo mais, né? É isso aí, vamos lá. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!